Olá, eu sou o Wanderson, estou aqui gravando esse vídeo para demonstrar a resolução desse problema aqui. O problema consiste no seguinte: escrever um programa em C para ler N números informados pelo usuário. Não, desculpa, eu acabei lendo errado. Escrever um programa em C para ler N informado pelo usuário, pares de números, e mostrar a soma dos maiores de cada par e o produto dos menores de cada par. Mostrar ainda a quantidade de pares de números iguais. Começando aqui pela seção onde a gente coloca as bibliotecas, né, da IO, e agora a gente coloca o main, tá? Colocando aqui returnizar. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar seções para dados, seções para leitura, seção para o processamento e uma seção de saída, tá? Nessa primeira seção de dados, a gente tem que colocar os dados que nós vamos precisar e os dados que nós vamos gerar. No caso aqui, os dados que eu falo são as variáveis, tá? Escrever um programa, ler N números, né? N pares. Então a gente tem aqui a quantidade de pares. Eu vou colocar aqui quantidade pares, tá? Inicializar ela com 0. E mostrar a soma dos maiores de cada par. Então a gente tem aqui ainda a soma dos maiores, né? Que essa soma dos maiores, no caso aqui, por exemplo, eu posso colocar que eu vou ler um número qualquer, né, que é do tipo double, né, que aí eu pego de forma mais geral. Aí eu preciso da soma a soma dos e a soma dos maiores, tá? Eu preciso da soma dos maiores e outra coisa que eu preciso aqui saber é o produto dos menores, tá? Produto menores. No caso do produto, o produto começa com 1, tá? Quando é soma, a gente inicializa com 0, e quando é produto, a gente começa com 1. E mostrar ainda a quantidade de números iguais. Então aqui eu tenho que ter a quantidade números iguais. Pronto. Tenho todos esses dados, a quantidade de pares, o número. Aqui são seções onde a gente vai fazer a leitura, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é um printf e pedir para o usuário informar a quantidade de pares. Informe a quantidade de pares, tá? Vamos fazer aqui um scanf e ler essa quantidade de pares. Quando a gente tiver a quantidade exata de pares, a gente vai ter uma quantidade exata de leitura de pares do nosso problema, né? Então nesse caso, se eu vou ter uma leitura de pares, eu vou precisar aqui de um contador chamado i, tá? Que vem de iterator, que é o nosso contador, é como se fosse a nossa mão que a gente vai contando de 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E aqui uma coisa que eu tinha passado é porque nós temos número 1 e o número 2, tá? Que são os números que compõem aquele par de números que a gente vai fazer a leitura. Então tem o primeiro número e o segundo número do par. Então aqui, e outra coisa que eu tenho que verificar é a quantidade de pares. Ela pode ser uma quantidade negativa de pares? Não, ela tem que ser uma quantidade válida, isto é, acima de 0. Então se eu tenho uma restrição de leitura, eu tenho que colocar o do, né? Colocar aqui a leitura dos dados, aqui a parte de erro. E se aqui na parte do erro é exatamente o que eu vou colocar quando dá problema. Esse daqui dá problema quando ele é menor do que 1, tá? Então aí a gente coloca um printf aqui informando que deu um erro quantidade inválida barra n aqui, tá? E aqui a gente coloca o while, e aqui no while a gente coloca exatamente a mesma coisa que a gente coloca no if, tá? Isso daqui está me garantindo o seguinte, está me garantindo que essa quantidade de pares ela vai ser maior do que 0. Se ela for menor do que 1, que é o mínimo, né, que eu posso ter, ele vai informar essa mensagem de erro, vai chegar aqui no while e verificando que essa quantidade ainda é menor, ele vai repetir o que ele está aqui dentro. Aí eu vou fazer novamente a leitura, verificar novamente se essa leitura é válida ou não. Então aqui nós já temos a leitura, né? Depois disso, eu vou ter a quantidade exata. Então se eu tenho a quantidade exata, eu vou começar pelo for, tá? Então essa quantidade de números, de quantidade de pares aqui, e fazer aqui a leitura do par, tá?
Aí aqui eu vou mostrar uma mensagem, né? Eu vou colocar aqui par e com porcentagem aqui, porque eu quero colocar, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro pares, né? E aqui a gente coloca um i mais um, tá? Pronto. Tendo isso daqui em mãos, a gente agora vai ler os números, né? Mas só que para cada um eu preciso informar aqui o número um, né? Aqui eu vou fazer a leitura do número 1. Depois eu vou colocar um printf aqui, número 2. Lembrando que eu estou me confundindo aqui. Aqui e depois a gente coloca um scanf, tá? Na verdade é o scanf que possibilita a leitura do número, que no caso aqui é o número 2. E aqui a gente vai para o número 1. Pronto, scanf, porcentagem D, número 1. Pronto, então a gente tem o número 1 e o número 2 aqui para fazer a leitura. Tendo isso daqui em mente, a gente fez a leitura do par, né? Toda vez quando você fizer a leitura do par, o que você vai checar, né? Você vai checar se o primeiro número é maior do que o segundo. Então a gente vai verificar aqui se o número 1 ele é maior do que o número 2. Maior ou igual, tá? Você pode colocar assim, maior ou igual. Não, na verdade é só se ele é maior, se ele é maior ou igual. Se esse número 1 for maior ou igual ao número 2, o que a gente tem que fazer, né? Ele pede aqui que a soma seja dos números maiores. Então a minha soma vai ser igual à soma mais o número 1, já que ele é o maior. E o produto é igual ao produto vezes número 2, já que o número 2 é o menor. Tá bom? E outra coisa que eu vou checar aqui é se ele não for maior, eu tenho que fazer o inverso, né? Por exemplo, se o número 1 não for maior ou igual ao número 2, quer dizer que o número 2 é maior do que o número 1. Se caso isso aconteça, a soma ocorre com o número 2 e não com o número 1, já que o número 2 é o maior. E o produto ocorre com o número 1, já que ele é o menor, né? E outra checagem que você tem que fazer outra checagem que eu tenho que fazer aqui dentro é o seguinte: se esse número 1 for igual ao número 2, né? Se ele for igual ao número 2, a minha quantidade de números iguais é incrementada em uma unidade. Então aqui a gente coloca o mais. Pronto. Feito isso daqui, a gente percebe que a leitura aqui, o processamento está ocorrendo aqui, bem aqui. Ó. Vou Ctrl X aqui e vou colar para cá. Processamento e saída estão ocorrendo juntas. Agora na saída o que ele pede, né? Ele pede justamente esses dados, né? Printf a soma dos maiores números dos pares né? Porcentagem D barra porcentagem 2 LF, já que a soma ela é do tipo inteira, quer dizer, do tipo double. Então aqui printf o produto aqui é dos menores números dos pares é porcentagem 2LF barra N, e aqui a gente coloca o produto, ok? E por último aqui a quantidade de números iguais é porcentagem D barra N, aqui é a quantidade de números iguais, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer é o primeiro printf da saída, ele sempre inicializa com barra N, tá? Para dar uma separação bacana no visual da saída do programa. Então essa daqui é a resolução, a gente vai só fazer a compilação aqui agora. GCC, questão 12.c, programa, tá? Aqui ele deu um pequeno problema, que foi ele deu alguns problemas aqui, foi na linha 35. Sim, porque eu estou lendo o número de forma que ele fosse um inteiro, né? E não é isso, ele é do tipo double. Então aqui no caso é um LF, tá bom? Colocando aqui compilar novamente, ele está me dando um erro na questão da soma e do produto. Porque eu coloquei soma e na verdade é soma maiores, né? E aqui soma maiores, aí produto
menores e aqui produtos menores. Aqui soma maiores, então aqui é soma maiores, aqui é produto menores e aqui é produto menores. E acredito que seja só isso que deu errado, tá dando um erro lá na final da coisa. Então assim, maiores, produto menores, pronto. Agora compilou com sucesso e agora a gente vai rodar o programa. Rodando o programa, eu quero somente eu quero -1, né? Ele informa lá a mensagem que foi erro, for 0 também. Agora eu quero dois pares, no par 1, então vai ser 1 e o número 2. Par 2, 2 e o número 1. A soma dos maiores números dos pares é 4, já que 2 e 2 aqui são os maiores, né? 2 nesse caso e 2 nesse daqui, então a soma dá 4. O produto é 1 vezes 1, né, que são os menores, dá 1. E a quantidade de números iguais é 0, como esperado. Então, colocando para executar novamente, duas vezes, a gente vai colocar 3, 2, 1, 0, na verdade outro 1 aqui. Então a soma dos maiores é 4, né, que é 3 com 1 aqui. E a soma e o produto dos menores é 1 vezes 2 aqui, que dá 2. E temos dois números iguais aqui, que dá 1, tá bom? Então esse é o código, tá? Essa é a resolução deste problema. Espero ter ajudado e quem sabe até uma próxima.